Olá pessoal, professor Cláudio Serratoni. Então, agora eu vou dar a explicação desse exercício que vocês vão fazer, ou melhor dizendo, dessa atividade, para ficar um pouco mais claro, né? É, para, para tentarmos projetar alguma coisa de futuro em relação ao seu lado profissional. A gente, na verdade, não separa muito do ponto de vista metodológico essa questão do lado profissional ou pessoal. Eu gosto muito desse trabalho do Randall Ushray é o nome dele. É um professor norte-americano, também é consultor, trabalhou já em várias universidades norte-americanas e tem uma reputação bastante legal nessa área de desenvolvimento humano, principalmente ligado a questões de liderança e inovação, né? E fui apresentado ao Ushray há uns anos, no Meli Cidades, num evento patrocinado pela Endeavor, e eu, logicamente que eu uso a fonte, eu adaptei a fonte à necessidade do trabalho que nós estamos fazendo aqui com vocês, tudo bem? Então, de antemão, posso dizer que funciona legal o exercício, ele deu para uma plateia gigantesca, enorme, tinha muita gente, assim, falando por baixo, gente, eu vou dizer assim, mais de 200 pessoas, assim, no mínimo, né? Enfim, e todo mundo fez, todo mundo curtiu, todo mundo compartilhou, todo mundo, enfim, se divertiu um bocado fazendo esse exercício. Eu espero que também seja um momento de prazer para vocês, como foi para mim naquele instante. Tá legal? E para as pessoas com as quais eu convivi naquele momento. Bacana, então? Então vamos trabalhar? Então, o título aqui chama-se A Revista. Ele é dividido em duas partes. Então você tem a revista e você tem, na sequência, você tem a moldura, né? Vamos falar primeiro da revista. Aqui é para você criar uma capa de revista mesmo. Sabe aquelas capas de revista que a gente vê nas bancas, né? Enfim. Então eu queria que vocês criassem uma capa de revista em que o assunto principal fosse você. Então faz uma projeção de você, assim, para até 3 anos ou mais de 3 anos. Como é que você se vê daqui a 3 anos? Eu acho que fica bem interessante. Tá legal? Essa é a pegada. Então pode usar uma imagem sua, você pode criar uma imagem que seja favorável, você pode fazer uma fusão de imagens, mas procure ser autêntico, original, tá legal? É, assim, o exercício é legal fazer, você pegar, imprimir isso, recortar, colocar numa cartolina, sabe como é que é? Não siga muitas regras para fazer. Só não queria que vocês deixassem de fazer esse layout. Procure acompanhar esse layout aqui. Por quê? Porque o layout, a gente respeita o layout que o autor criou, porque tem uma razão pela qual ele criou dessa forma. Tudo bem? Então vamos respeitar o layout que o autor está criando. Tá bom? Então, legal? Então, primeiro a capa da revista, que é você na capa, né? Aí, se você quiser colocar a capa mais um texto, uma imagem mais um texto pode ser colocado também. Se quiser colocar só a imagem, por quê? Porque do lado aqui, ó, vocês estão vendo, tem um espaço para as manchetes. As manchetes, quais manchetes que você gostaria de colocar a seu respeito nessa capa? Quais manchetes a seu respeito? Tudo que nós estamos falando aqui são coisas a seu respeito, tá legal? Eu adaptei o exercício, como eu falei para vocês, a você, tá legal? A gente pode fazer esse exercício, por exemplo, para uma startup, para uma empresa que está começando, etc. Mas eu acho bem legal fazer essa adaptação nesse momento para você, tá bom? Então, que é o objeto do nosso trabalho nesse momento, tá bom? Então, quais manchetes que você colocaria a seu respeito? O que você gostaria que as pessoas vissem a seu respeito nessa capa de revista? Coloca a manchete aqui em separado. Pode colocar uma, duas, três manchetes, enfim, mas coloca manchetes principais que você colocou. Então, imagem sua na capa, pensando no futuro, né? Ou seja, como é que você estaria no futuro de acordo com essa imagem, e aqui as manchetes. Beleza? Então, fechou. Citações, né? Quais as citações que você gostaria de colocar a seu respeito? Ontem mesmo eu estava explicando esse exercício para um grupo de alunos, né? E a aluna citou uma autora, né? Enfim, que aliás eu conheço a autora, né? Enfim, não vou falar o nome aqui para não influenciar vocês, mas eu achei tão simpático ela ter citado o nome dessa autora, né? É uma autora tão apreciada, tão lida no Brasil. E eu falei, puxa vida, coloca alguma coisa então dessa autora que diz respeito para você, que te enobrece, que te inspira, né? Enfim, você pode colocar citações a esse respeito. Verifique isso na internet, ou numa obra que você pegou, enfim, livros, etc. Sempre tem uma frase, tem sempre uma citação, né, de um autor que você pode estar aproveitando aí, tá legal? Então, coloque aqui citações que você gostaria
que você deveria de colocar, mas que refletissem a sua personalidade, quem você é como ser humano, como você é como pessoa e assim por diante. É legal? A trajetória que a gente está desenhando aqui é uma trajetória de caráter profissional, né? Que vai de acordo com o aspecto estratégico, no nível estratégico. Lembra, o nível estratégico ele é tratado de em três níveis, né? O nível pessoal, individual, o nível das equipes e o nível também das organizações. A gente está tratando aqui o seu pessoal no nível estratégico individual, tá bom? Legal? Por isso que não dá para falar aquela coisa, o sujeito é uma coisa profissionalmente, é outra pessoalmente. Gente, acorda, né? Acho que não tem muito isso, né? Entendeu? Nós somos um ser uno, né? Nós somos um ser só, né? É muito difícil desvencilhar aquela coisa, trocar esse chapéu toda hora de casa para o trabalho, do trabalho para casa, né? Enfim. Então, reflete bem quando você estiver fazendo esse exercício que vai te ajudar bastante a você projetar a direção do nariz do Boeing. O Boeing anda rápido, né, gente? Então, vamos projetar a direção do nariz do avião aí, né? Tá bom? Fatos e números a seu respeito, né? Aí você pode colocar, fazer o collectible que você quiser. Então, você pode colocar a idade, quanto tempo você está trabalhando nessa área, enfim, quanto tempo isso aqui não existe no mercado, enfim. Recheio de fatos e números, né? Colocar fatos históricos importantes, a seu respeito também, colocar um pouco a respeito da sua educação, sei lá, quantos cursos você fez, você percebe? Então procure rechear com fatos e números, coisas que representem fatos e números o que você é, entendeu? Aí é até o estágio atual, fatos e números até o estágio atual. Beleza? Então, gente, tá legal? Tá todo mundo na mesma página, então tá tranquilo, vamos embora. Né? Aqui não tem como responder dúvida, né? Então, mas se tiver alguma coisa, vocês sabem como me contatar, beleza? Gênese, né? Então, o que é a Gênese? O pessoal fala Gênese. Gênese, procure colocar numa frase, num parágrafo, aquilo que você é. Uma única frase, um único parágrafo, né? Tá legal? O que você é como ser humano, né? Aquela coisa de dentro mesmo, da alma, né? O que você é? Se eu lesse isso, eu falasse, não, essa é fulana, esse é cicrano. Então, procure colocar você numa frase na Gênese, né? Como é que você faz a gênese de si próprio, né? Interessante isso, né? Então, aquilo não é assim, que cor que você gosta mais? Se você fosse um animal, o que você seria? Que não tem essa conversa, gente. Fala de você, entendeu? O que você é como gente, né? Porque o seu coração bate, sabe aquelas coisas, né? Aquela coisa de dentro mesmo, entendeu? Então procura colocar numa frase e fala, olha, sou isso, entendeu? Você pode me interpretar dessa forma. Ao ler isso aqui, você vai saber quem eu sou, tá bom? Então, é bem firme mesmo, bem poderoso, bem poderosa, tá bom? Então, agora, o que você está fazendo agora? Qual é o teu estágio atual agora nessa nossa trajetória? Tem uma amiga minha, a Cris, lá da SOL, né? Da Society for Organizational Learning, né? Que ela fala que o que nos diferencia é o nosso tempo de planeta, né? Eu talvez tenha um pouquinho mais de tempo de planeta que vocês, uns a mais, outros menos, né? Adoro conversar com gente mais jovem, adoro conversar com pessoas que têm a mesma idade, adoro também conversar com pessoas mais velhas, enfim. O que eu gosto é de gente, né? Então, mas eu sempre pergunto isso, né? E agora, o que você está fazendo? Eu conheci um senhor em Sorocaba, quando eu dava aula na Universidade de Sorocaba, na Uniso, né? Um senhor assim, ela era muito característico na região, para tudo que era palestra, evento, etc., chamavam esse senhor. Ele era tão, sabe por que chamavam? Porque ele era tão otimista, porque ele era tão vibrante com a vida, né? E uma vez perguntaram para assim, mas qual é o segredo de ser tão otimista com a vida, né? Ele foi, assim, dos fundadores lá da Universidade de Sorocaba, da Uniso, né? Ele falou, vou contar meu segredo. Aí todo mundo pegou papel, etc., anotou, né? Enfim. Falou, toda vez que eu encontro com alguém na rua, entendeu? Ele gostava muito de andar ali pelo centro de Sorocaba, eu mesmo ouvi algumas vezes ali, né? Eu pergunto assim, quais são as expectativas? Quais são as suas expectativas? É a primeira coisa que ele perguntava. Olha que interessante, né? Quais são as suas expectativas, né? Olha que interessante, eu nunca parei para pensar. Então, eu estou perguntando para você agora, né? Entendeu? Ou como é que você está? Qual é o teu estágio atual, né? Entendeu? O que você falaria da sua vida agora, né? Nesse momento. Tudo bem? Então, tá bom? Próximo, né? Próximo passo é o que você vai fazer depois do agora. Tá legal? Você já se concebeu agora e o que vem depois do agora, em seguida do agora, né? Por exemplo,
Se vocês devem estar ou numa fase de formação, ou numa fase de terminar um ciclo da vida de vocês. Também conheci um consultor chamado Previn Views, né, um norte-americano que tinha uma consultoria aqui. Ele era CEO dessa consultoria, Previn Views, né? E eu fui entrevistado por ele, né? Muito interessante. Ele falou essa questão de ciclos. Eu era muito jovem, eu não entendi muito bem esse negócio. Muito mais tarde, eu conheci um outro consultor chamado Cabreira. Eu acho que o Cabreira, inclusive, está atuando ainda, né? Cabreira, isso aí. E Cabreira, uma das raras entrevistas ou declarações, ele trabalha só com auto-administração, enfim, né? Fazendo outsourcing ou mesmo headhunter de posições de alta administração. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: olha, eu só contrato gente que fecha ciclo. Entendeu? Eu falei: por que você não vai fechar ciclo? Ele falou: entendeu? Para pensar. O cara começa uma coisa e não termina. Fez um curso, não acabou. Aí começou uma coisa e depois ele deixou. Aí depois, sabe como é que é? Ele falou: esse tipo de profissional, para o padrão de contratação que eu faço, eu prefiro não lidar com esse tipo de profissional. Estou falando do Cabreira, que me reportou essas palavras, né? Aí eu entendi isso, eu falei: cara, esse negócio de fechar ciclo é interessante, né? Começar uma coisa e terminar essa coisa, você percebe? A não ser que isso aí seja te fazendo mal, aí é uma outra pegada, né? Mas procurar encerrar um ciclo, deu para entender? Então, encerrado o ciclo do agora, o que vocês vão pretender fazer daqui para frente, entendeu? Qual o próximo passo da sua vida? Voltando a dizer, profissional barra pessoal, pessoal barra profissional, umas duas coisas juntas, tudo bem? Terminada essa fase, e depois, o que vem depois dessa fase, que talvez ajude você, talvez, fazer um pouquinho dos dois charts aqui, fazer um pouquinho desse, depois fazer um pouquinho do outro. Você pode terminar o outro, depois voltar para cá, fica muito legal também, tá bom? Então depois disso, o que vem, tá legal? Beleza? Então, aqui embaixo também, se você quiser usar imagens, você pode utilizar, se você quiser texto, também pode utilizar, você usar a combinação dos dois, mas deixa de um jeito que eu possa entender, que eu possa interpretar. Beleza, então? Fechou? Simbora, pessoal? Simbora, né? Outra coisa, você pode usar a mídia rica aqui também, no próprio PDF dá para fazer isso, né? Enfim, você pode, por exemplo, fazer uma apresentação, como eu estou fazendo aqui, pelo PowerPoint, né? Se você quiser, você pode gravar um vídeo no PowerPoint querendo explicar aquilo que você está dizendo para mim. Vai ser muito legal eu assistir esse vídeo, né? Enfim, você pode utilizar outros recursos de mídia que não exatamente somente o papel, enfim, tá legal? Você pode associar uma ferramenta de som aqui, se você tiver o Acrobat Professional, dá para fazer isso aí também, ou mesmo o próprio PowerPoint dá para você adicionar um som aí se você quiser. Beleza? Então, será bem aceito. Mas não esquece de mandar o link com todos os arquivos. Na hora que eu entrar com o arquivo, eu preciso ouvir, preciso ver o que você está colocando, senão eu só estou vendo a imagem, não estou vendo os ingredientes de mídias, as mídias adicionadas que você colocou. Beleza? Vamos em frente então. Enfim, a moldura, eu tenho a impressão que o Reynolds quis dar um toque de arte na coisa, né? Então por que ele chama de moldura, né? Porque afinal de contas estamos falando aqui da sua vida, né? Então é importante isso. Então, ele coloca aqui quais são os insights da sua marca pessoal. Então, porque quando a gente está na vida, né, a gente acaba criando uma marca pessoal. Clóvis tem uma marca pessoal, né? Você pode até não concordar com ela, mas é a minha marca, né? Entendeu? É uma marca que eu carrego comigo, né? Então eu procuro ser coerente com as coisas que eu faço, né? E eu costumo dizer que da minha lista de defeitos eu tenho uma qualidade. Quando eu erro, eu volto atrás. Então, eu acho que da minha marca pessoal, acho que a principal característica é essa, né? Então, quando eu percebo que a coisa não está legal, eu falo: opa, pera um pouquinho, né? Deixa eu ver onde que eu errei e vou voltar lá atrás para corrigir o processo. Isso é uma marca pessoal, uma marca da minha personalidade, né? Não é melhor do que ninguém, mas é uma coisa que eu cultivo no meu dia a dia, né? Tem dado certo, graças a Deus. Muito bem. Insights da sua marca pessoal, né? Qual a sua história, né? Então, todos nós temos uma história. Ah, mas eu não tenho que contar. Mas pensa assim, né? Você está saindo com um crush pela primeira vez, né? E você, de repente, tem que contar uma história. Essa é a história que eu quero ouvir, deu para entender? Então, qual a sua história? Como é que você conta essa história? Quais foram as paradas no trajeto dessa história, né? Procura, se você quiser colocar alguma coisa engraçada também, uma coisa divertida, fica à vontade, entendeu? Qual a sua história, né?
Como é, como as pessoas que conhecem você contariam essa história, entendeu? Então, como é que elas contariam essa história? Uma coisa engraçada, não é? Enfim, tá legal? Essa história conta ao mundo quem você é. Quer dizer, se alguém ouvir essa história vai falar, ah, essa história é fulana, essa história é cicrano. Pô, então tá contando essa história. Então, a mim eu acho que conta, né? Essa história é do Clóvis, não é? Então, ah, legal. Já ouvi essa história dele, entendeu? Interessante, né? Tá legal? Então tem que ter alguma história para poder contar. Você já viu uma criança contando história? Pede para uma criança contar uma história. Ela vai contar uma história assim, um pouco fantasiosa, um pouco quebrada em pedaços, etc. Mas ela vai contar a história, entendeu? Ela vai contar as partes que ela registrou na cabeça dela daquela história. É isso que eu estou interessado, tá bom? Então, beleza? Organização pessoal. Qual é a sua proposta de valor? Quer dizer, o que você entrega de valor de si próprio, né? Entendeu? Então, procura observar lá, né? Se você pelo exercício do Simon Sinek, o porquê que você é o que você é, como é que você faz as coisas que você faz, e o teu entregável, como é que é o teu entregável, né? Tá legal? Lembrando, né, gente, isso tem muito do pessoal, tem muito do profissional, mas a gente está falando aqui de futuro, né? De você constituir uma plataforma de alavancagem, né? Para o futuro, né? Então vai se preparando, que são coisas também, são um tipo de perguntas que normalmente caem bastante em processo de seleção de um nível um pouco mais rigoroso. Estou falando aí de um nível de um trainee, de um analista, ou mesmo de um supervisor, até mesmo de um gerente. Tá bom? Então, pelo menos para os processos que eu sou contratado para ajudar na validação, né, como consultor, esse tipo de mapeamento é uma coisa que é muito frequente acontecer. Beleza? Então, tá ok. Apoiadores, quem são os seus apoiadores? Entendeu? Quem são as pessoas que estão no seu cinturão de segurança, que estão te apoiando? Isso é bem interessante. Né? Você está alavancando parceiros, né, em relação aos seus apoiadores? Você tem pessoas que você pode contar? Você tem assim, pessoas do seu dia a dia que você pode... elas estão presentes com você? Isso é super importante também. Tá legal? Existem outros apoiadores que a gente não conhece, por exemplo, um tio, um parente distante, alguém do exterior, enfim, alguém que dá uma força, um professor, um mentor, alguém que, né, que tem essa pegada. Eu acho que é interessante isso aí também você colocar, tá bom? Panorama, né? Entendeu? O que é, como é que diz? O que é preciso para vencer, na sua opinião? O que você é dinheiro? Dinheiro, logicamente, tu não precisa, mas educação é necessária, formação, valores, né? Entendeu? Lembra que nós temos valores morais e éticos, né? Moral é aquele valor herdado, o ético é aquele construído, né? Enfim. O que você precisa para vencer? É competência, é conhecimento, é habilidade, é saber fazer? Mas o que você precisa para isso? Tá legal? Para onde que vai o mercado? O mercado que você está atuando hoje, para onde que ele está indo? Ele está indo mais para o lado humano, mais para o lado tecnológico? Enfim, você está pescando no aquário da forma correta? Você está pegando os insights corretos disso ou não? Isso é interessante, né? Para onde está indo esse mercado? Eu estou no mercado de educação há muitos anos, né? Agora, eu estou migrando para o mercado de educação corporativa, entendeu? Então, é interessante isso, né? Para onde está indo o mercado? Então, fiquem atentos a isso, eu acho que é uma coisa bacana para vocês, né? Analisem, leiam reportagens, né? Procurem se informar, né? Enfim, para onde que está indo o mercado, tá legal? Vê se você está nessa onda, né? Vê se você está nessa vibe que o mercado está indo. Ou, de repente, você pode não estar feliz, querer mudar de mercado. É muito comum hoje nos cursos, a gente recebe, principalmente pós-graduação, o aluno que ele está numa área, mas que ele quer mudar de área, entendeu? Mas ele tem que analisar para onde está indo esse mercado, se esse mercado pode absorver uma pessoa com as competências e com a mentalidade dele. Isso é mais importante, tá legal? Você se adapta ao mercado, mas não é o mercado que vai se adaptar a você, né? Entendeu? Não existem tantos Bill Gates, não existem tantos enfim, cérebros assim disponíveis, né? Entendeu? Não existem tantos Tarantinos assim disponíveis, né, gente? Com todo respeito, né? Entendeu? Então, é mais fácil que nesse momento a gente se adapte ao mercado. Ser inovador é uma coisa que chama muita atenção, né? Ser uma pessoa que faz brotar alguma coisa é uma coisa que chama muita atenção, né? O Jobs era assim, era um cara muito interessante. Eu já li muita coisa a respeito dele, já li obras a respeito, já
Já vi muita coisa interessante, né? Livros, acho que eu li uns 3 a respeito. Filmes, acho que todos, né? Ele era um cara que tinha essa capacidade de transformação, né? Mas ele fez isso ao longo de 40 anos, né? Tá ok? Então vamos procurar ser, como se diz, condescendentes com a nossa postura, né? Então, para onde que está indo o mercado, que olhar que eu estou emprestando para o mercado, tá legal? Tiro na lua, né? Onde que você gostaria de estar, entendeu? Aí a gente pode voltar um pouquinho lá na capa e trabalhar um pouquinho melhor essa capa. Viu como é legal a gente trabalhar as duas coisas juntas, né? Você está pensando grande o suficiente, você tem, né? Você quer crescer o suficiente para você poder chegar lá, está se preparando para isso, né? Você deve trabalhar de uma maneira diferente, né? E o próximo alcance, né? Como é que eu vou chegar lá, né? Enfim, qual é a cara do sucesso? Eu conseguirei lidar com ele, né? Tem pessoas que chegam lá, mas elas não sabem lidar com o sucesso, né? Tá bom? Já conheci vários profissionais, inclusive educadores, né? Enfim, que eles não sabem lidar com a questão do sucesso. O ego cresce demais, né? Enfim, tem uma dificuldade de administrar a própria, a própria maneira de ser e assim por diante. Não reconhecem também quando erram. É muito complicado isso, né? Entendeu? Errar nós sempre vamos errar, né, gente? A gente sempre vai estar deslizando aqui, cometendo um engano lá, etc. A grande capacidade é a gente correr atrás para corrigir o erro que a gente fez. Isso eu aprendi com uma analista de recursos humanos, né? Que ela me ensinou isso. Ela falou, olha, errar, qualquer profissional vai errar. A grande sacada é a capacidade que a gente tem de corrigir o erro, entendeu? Isso é muito importante, tá bom? Amplifique, né? O que farei amanhã, né? O que farei no próximo ano e a grande pegada do exercício, como estarei nos próximos 3 anos. É isso aí. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Espero que vocês façam um bom exercício. Como eu falei para vocês, a entrega, a mídia que vocês vão entregar, o que é mídia, né? A mídia é composta por alguns pressupostos, né? Então, texto, imagem estática, imagem dinâmica, que é o vídeo, né? Som e a parte computacional. A mídia é livre para você fazer esse exercício, tudo bem? Então, caprichem na mídia, né? Subam, mas se vocês subirem com arquivos de mídia rica linkados, mandem um drive onde que estejam todas essas mídias para que, em uma apresentação final, para que ao clicar nessa apresentação, essas mídias estejam todas linkadas numa única apresentação, caso vocês vão usar esse tipo de recurso. Tá legal? Então, um abraço então forte, bom trabalho para vocês. Valeu. Muito obrigado.